Um olá todo especial para você que está nos acompanhando aqui no programa Igreja Presente com o nosso cardeal Dom Odilo Pedro Scherer, que está aqui mais uma vez na Arquidiocese de São Paulo, é arcebispo dessa arquidiocese, nos recebendo e querendo falar com vocês de todo o nosso Brasil. Muito obrigado, Dom Odilo, por nos receber mais uma vez aqui. Obrigado pela ocasião e obrigado a vocês que nos assistem hoje. E hoje é uma festa em São Paulo, uma festa grande, festa bonita, dia 25 de janeiro. A cidade de São Paulo lembra a sua fundação. É o feriado em São Paulo, Sim. Inclusive, dia da fundação de São Paulo. Mas isso está relacionado com um fato missionário. São Paulo foi fundada em torno da missão dos jesuítas, né? Padre Anchieta, Padre Nóbrega. A cidade, essa metrópole imensa de São Paulo, nasceu em torno de uma capelinha, de uma escolinha, de uma missão dos padres jesuítas. Por isso a dimensão missionária está muito presente em São Paulo. Por outro lado, hoje, 25 de janeiro, a igreja comemora, celebra na liturgia a festa da conversão de São Paulo. E São Paulo apóstolo, patrono também da nossa arquidiocese. Então, nós estamos em festa em São Paulo, duplamente, e por isso também temos a maior alegria em compartilhar as nossas reflexões sobre o apóstolo São Paulo, grande evangelizador, missionário, discípulo missionário de Jesus Cristo, na linha daquilo que o Papa Francisco nos exortava há 2 meses, né? Com a exortação apostólica Evangelii Gaudium, publicada no dia 24 de novembro. Dom Odilo, eu fico aqui me perguntando, tentando imaginar assim, ai de mim se eu não evangelizar. Essa palavra de São Paulo, ela nos mostra assim, não um tom de ameaça, mas uma vontade, parece que um querer de anunciar o próprio Jesus Cristo para todo o povo. Não é isso mesmo, Dom Odilo? Poderia parecer, à primeira vista, que alguém estava ameaçando São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. Não, São Paulo, antes de dizer essa frase, ele conta toda a sua experiência de conversão, toda a sua experiência do encontro com Cristo, da alegria, da felicidade que isso lhe trouxe, da mudança na vida que trouxe para ele e da vida que se preencheu de luz, de sentido, de um novo rumo. Ele diz, ai de mim se eu não contar isso para os outros, eu sinto dentro de mim uma necessidade imperiosa de dizer isso, de anunciar Jesus Cristo, de convidar outros a terem esta mesma experiência. Então, São Paulo realmente foi este evangelizador com tanta força, tanta coragem, porque ele sentia dentro todo um fogo, um ardor, né? Ele usa a palavra parresia, quer dizer, parresia é coragem com ousadia, com perseverança, com força. Tudo isso mistura, né, com a palavra grega parresia. São Paulo sentia esta força toda como um fogo que ardia dentro dele e não deixava de evangelizar, mesmo quando estava preso, na cadeia, ameaçado de morte, ele evangelizava. Odilo, podemos fazer uma união da exortação apostólica, Evangelii Gaudium, do Papa Francisco com esse momento de São Paulo, com essa conversão de São Paulo, porque São Paulo tinha toda essa alegria de evangelizar, toda essa vontade, esse fogo, essa harmonia. E ao mesmo tempo nós vamos vendo aqui mais um capítulo, a dimensão social, a inclusão dos pobres, essa busca até do diálogo interreligioso com outras religiões, com os muçulmanos, com os judeus, outros, com os hindus, até o nosso diálogo ecumênico com as igrejas cristãs. Dá para a gente fazer uma união desses 2 assuntos para o dia de hoje, Dom Odilo? Sem dúvida, dá, sim. Primeiramente, São Paulo entendia muito bem que crer em Cristo é orientar a sua vida de uma forma nova. Que isso tinha que mudar a vida pessoal e a vida social. Que não dava para dizer que a gente crê em Cristo, que a gente reconhece Jesus Cristo como Salvador, que a gente acolhe o Evangelho, e continuar a viver na injustiça social, explorando os pobres. Não dá para a gente continuar a viver a vida desonesta, na corrupção, na imoralidade, na bagunça, digamos assim, da vida matrimonial, da vida sexual. São Paulo chama muito seriamente a atenção disso, que o crer em Cristo leva a orientar a vida de uma forma nova. Ele usa umas expressões muito bonitas quando ele diz, quem está em Cristo é uma nova criatura.
É uma nova criatura. Por isso mesmo, renascer em Cristo é renascer para viver de uma forma nova também a vida social. Para ver como São Paulo via também as implicações sociais do crer em Cristo, do acolher a alegria do Evangelho. Existe a carta a Filemon, de São Paulo, é a menor das cartas de São Paulo, é um capítulo só, é uma página só, mas é muito bonita e vale a pena ler. Então, rapidamente contando, São Paulo já estava na cadeia, pronto para ser martirizado em Roma. E São Paulo tinha evangelizado um escravo, que talvez estava colocado ao serviço dele por um patrão, que era Filemon. Filemon já tinha se tornado cristão, tinha sido batizado por Paulo. E por isso mesmo, esse Filemon era um homem rico e tinha esse escravo. Era comum terem escravos, todo mundo tinha, quem podia, tinha riqueza, tinha também escravos. Eram servos, eram empregados, etc., um regime de escravo. E esse patrão Filemon colocou o escravo Onésimo para ajudar Paulo na cadeia, para cuidar de Paulo na cadeia, para servir Paulo. E Paulo catequiza esse escravo e o batiza. Esse escravo tem fé e é batizado. Mas acontece que depois, um certo momento, esse escravo foge do patrão. Foge do patrão. E o patrão, claro, ficou furioso atrás do escravo, e havia leis muito severas de castigo dos escravos que fugiam. E esse escravo acaba voltando para Paulo. Aí Paulo escreve esta cartinha, que é como quase um bilhete. E Paulo dizendo a Filemon, o patrão, recebe de volta este, agora não mais como escravo, mas como irmão caríssimo. Porque ele também aceitou a fé, ele é irmão meu, irmão teu. Aliás, é meu filho, porque eu o gerei na prisão. Gerei para Cristo, né? Batizando-o. Recebe-o como recebesses a mim mesmo. Aliás, para não dizer que estás devendo favores a mim. Eu te peço, portanto, como uma paga desses favores, recebe de volta esse escravo, mas não mais como escravo, mas como um irmão caríssimo. A fé, o ser cristão, deve mudar as relações sociais. Não mais de patrão-escravo, não mais de explorador-explorado, não mais de cometer injustiças ou violências, mas de irmão para irmão. Então, para compreender como São Paulo entendeu que o Evangelho, como o Papa diz aqui, deve mudar a vida em sociedade. Aliás, é uma das questões importantes nesta carta, dessa carta do Papa, dessa exortação do Papa, é dizer que a evangelização não pode ficar só para dentro da igreja. A evangelização deve entrar na sociedade e mudar o jeito de viver na sociedade. O Papa Francisco, Dom Angelo, nós estamos acostumando a saber que ele é muito preocupado com os pobres, com as pessoas que sofrem por causa dessa distribuição de renda. E essa carta vai até mexer com a economia dos países, de todo o povo, porque ele fala até inclusive da distribuição de renda, uma distribuição mais justa, né, Dom Angelo? O Papa mostra nesta exortação apostólica como a doutrina social deve ser um instrumento de influência na vida da sociedade, de ajuda à transformação da sociedade. De fato, a doutrina social da Igreja é o Evangelho traduzido em miúdos para as circunstâncias da política, da economia, etc., da ciência, e para a vida social. Então, o Papa insiste muito que o Evangelho deve traduzir-se na sociedade através da através da doutrina social. E isso, naturalmente, vai acabar influenciando também a economia, que deve ser uma economia mais justa, a economia que acabe com a miséria, a economia que acabe com as injustiças sociais, que coloque os bens a serviço de todos e não acumule os bens na mão de poucos, concentrando os bens, né? Que, por isso, os pobres estejam na atenção dos governos, né, da sociedade. O governo existe não só para aqueles que têm poder, mas o governo deve existir para aqueles que não têm poder,
justamente para contar com a proteção do Estado através do governo. O Papa fala de tudo isso. Quer dizer, a evangelização deve atingir a sociedade, a transformação da sociedade. No dia eu não posso esquecer, o senhor tem todo aquele projeto bonito e maravilhoso do regional da CNBB Sul 1, que é todo o estado de São Paulo, no envio de missionários lá para a Amazônia, para o Norte 1, não é? E também existem alguns missionários indo para outros países do mundo, a Arquidiocese, o estado de São Paulo, se motivando para envio de missionários. Comemorando a festa de São Paulo, da conversão de São Paulo e do patrono da Arquidiocese de São Paulo, nós não podíamos deixar justamente de apontar para essa dimensão missionária da Igreja. Por isso, amanhã, aqui em São Paulo, na Catedral da Sé, nós teremos às 11 horas da manhã uma bela celebração do envio de missionários para a Amazônia, para outros lugares, inclusive para a África. Vários missionários serão enviados. O envio missionário que brota da experiência da fé. E nesse envio missionário estão presentes também aqueles que partem para o Norte 1, isto significa o estado do Amazonas, Roraima, e o Regional Sul 1, que é o estado de São Paulo. A igreja aqui tem compromissos missionários para ajudar a igreja do Regional Norte 1, no Amazonas e em Roraima. Nós amanhã estaremos fazendo este envio missionário. Reze por nós e que no meio da sua comunidade também surjam missionários que possam partir, fazendo aquilo que o Papa exortou, dizendo que nós devemos ser uma igreja em saída, isto é, uma igreja partindo, uma igreja que não fica parada. Nordilho, então eu queria uma palavra final, nesse instante que nós estamos vivendo essa conversão de São Paulo, estudamos mais um pouco a exortação do Papa em si, da Evangelho Gaudium, e falamos até desse envio de missionários. Uma palavra final sobre o dia de hoje e também a bênção para todo o povo de Deus. Que Deus abençoe a todos, que o exemplo de São Paulo Apóstolo possa nos ajudar, nos contagiar. Eu aconselho muito a ler os Atos dos Apóstolos e também as cartas dos apóstolos, mas sobretudo de São Paulo, porque lendo esses textos a gente se apercebe de quanto amor, de quanto ardor missionário tinha São Paulo. Mas ele sempre se recordava daquela primeira experiência, que ele, perseguidor, foi amado. E Jesus olhou para ele e o amou. Ele me amou, vai dizer São Paulo. Ele me amou quando eu era ainda pecador. Eu era um perseguidor. Eu não amava Cristo, nem os cristãos. Eu era um perseguidor, mas ele me amou. Ele teve misericórdia para comigo. E agora a minha vida é dele. Eu vivo para Cristo. O meu viver é Cristo. E faço de tudo para ganhar o maior número de irmãos para Cristo através do anúncio do Evangelho. Esta atitude do Evangelho, da alegria do Evangelho. A missão, o ardor missionário brota da alegria do encontro com Cristo. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.